Quer saber a melhor ordem para estudar língua portuguesa para o seu concurso? Fique neste vídeo até o final que você vai saber tudinho! Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Este é um vídeo especial porque é um vídeo de começo de ano e eu adoro esse clima do começo do ano, esse clima de recomeço, esse clima de animação, todo mundo com foco, disposto, determinado a estudar língua portuguesa, a aprender de verdade para passar no concurso público. Português, que é a matéria mais importante dos concursos, você precisa saber para conquistar a sua aprovação. E para aprender português, precisa estudar do jeito certo. Não dá para estudar os assuntos de forma aleatória, não dá para seguir a ordem em que os assuntos aparecem no edital. Não é a melhor ordem para estudar. A melhor ordem para estudar você vai saber aqui neste vídeo hoje. E é também a ordem em que os assuntos aparecem no meu curso Português Completo, que é organizadíssimo, desde os assuntos mais básicos até os mais avançados. O curso reúne teoria e prática, muitas questões com gabarito comentado para você treinar. Se quer saber mais sobre o português completo, o link está na descrição deste vídeo. Agora, vamos para a melhor ordem para estudar os assuntos de língua portuguesa. Você deve começar por fonética e fonologia. É um tema que não costuma aparecer nos grandes concursos. As grandes bancas não costumam cobrar letras e fonemas, separação silábica, ditongo, tritongo e hiato. As bancas menores e concursos de prefeituras cobram bastante, então fique atento a isso. Só que, mesmo que você vá prestar um concurso grande de uma banca que não cobra muito fonética e fonologia, você precisa estudar esse conteúdo. Por quê? Porque vai servir como base para você entender acentuação gráfica, por exemplo, que é um assunto que cai em todas as provas. Então, comece pelo básico, não pule esse assunto, mesmo que o seu concurso não cobre muito, ou não costume cobrar fonética e fonologia. E quais são os assuntos que eu reuni aqui nessa parte de fonética e fonologia? Você vai começar estudando letras e fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos, divisão silábica, acentuação gráfica e ortoépia e prosódia. O item mais importante aqui dessa lista é a acentuação gráfica, que cai em todos os concursos. E a acentuação também pode ser considerada uma disciplina relacionada à ortografia, tá? Eu optei por colocar aqui junto com fonética e fonologia, mas tem a ver com ortografia também. Os assuntos em língua portuguesa são sempre muito relacionados. E depois de fonética e fonologia, eu sugiro que você estude ortografia, a grafia correta das palavras. Se uma palavra se escreve com Z ou com S, com X ou com CH, com G ou com J. Muitas vezes é difícil estudar ortografia, porque a grafia correta das palavras pode ter a ver com a sua origem, se veio do grego, se veio do latim, se veio do francês, mas existem regras que podem orientar quem está estudando ortografia. E as regras do uso do hífen são importantíssimas. Muita coisa mudou com a última reforma ortográfica, que é outro item importantíssimo sobre ortografia. E por que é importante que você saiba sobre o novo acordo ortográfico? Porque embora ele tenha alterado menos de 2% do total das palavras do português brasileiro, ele cai nos concursos públicos. Então, afetou muito as regras de uso do hífen, que é um assunto que os concursos adoram. Precisa saber, precisa conhecer as regras. Então, o que eu coloquei aqui em ortografia? Emprego de letras, emprego do hífen e novo acordo ortográfico. É importante falar também que existem outros assuntos que estão relacionados à ortografia, mas que eu sugiro que sejam estudados depois, como parônimos e homônimos e uso dos porquês. Por quê? Você vai estudar o uso dos porquês em outro momento e não agora, junto com os outros itens de ortografia. Porque o uso dos porquês exige um conhecimento sobre classes de palavras. Então, deixa para estudar depois, que é melhor. Próximo assunto a ser estudado:
morfologia. Aqui o bicho começa a pegar. Por quê? É um assunto que cai muito em todas as provas de concursos públicos. São as classes de palavras. Você precisa conhecer as classes de palavras, todas elas. Precisa olhar para um determinado contexto e identificar a que classe de palavras pertence cada uma das palavras. E por que é tão importante? Porque esse assunto serve como base para todos os outros assuntos que serão estudados depois. Serve como base para sintaxe, para concordância, para regência, tudo, tudo. Você não aprende crase se não souber as classes de palavras, então para estudar qualquer assunto de língua portuguesa, você precisa conhecer as classes de palavras. Então vamos lá. Morfologia, coloquei aqui para a gente começar por formação de palavras. Aqui você vai estudar os processos de formação de palavras. Se uma palavra é formada por prefixo, por sufixo, por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, e por aí vai. São vários os processos de formação de palavras. E aí a gente entra nas classes gramaticais. Substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, numerais e interjeições. Todas as classes de palavras são importantes, mas você deve estar se perguntando: qual é a mais importante? Verbos. Verbos, a mais importante. Você vai estudar só verbos? Claro que não, de jeito nenhum. Você vai estudar muito verbos, porque existem muitos assuntos relacionados a verbos, né? Concordância, regência, flexão verbal, conjugação. Então, existem muitas formas dessa classe de palavras ser explorada nas questões pelas bancas examinadoras. É a mais importante. A menos importante, interjeições. Interjeições, assim, quase não cai, tá? Eu não vou falar que não cai, porque vai que cai na sua prova e aí você vai me xingar. Mas interjeições quase não cai. Mas todas as classes de palavras devem ser estudadas, tá? Preposições, conjunções, são todas muito importantes. Agora que começa o terror dos concurseiros. Sintaxe. Muita gente tem medo de sintaxe, estuda e não consegue entender. Se você estudou direitinho as classes de palavras, fica mais fácil entender sintaxe. Se você estuda com calma, com atenção, estuda a teoria, resolve as questões com gabarito comentado para você não ficar com dúvida, você está no caminho certo e vai aprender sintaxe. Não é nada que ninguém consiga aprender. Então, vamos lá. Coloquei aqui na minha lista: frase, oração e período. Você precisa saber a diferença entre uma frase verbal ou nominal, o que é uma oração e o que é um período, diferenciar um período simples de um período composto. Para isso, precisa saber reconhecer o verbo, tá? Por isso que eu falo tão importante saber o verbo. E aí, eu listei aqui os termos da oração, né? Quando você vai fazer a análise sintática da oração, você classifica os seguintes termos: sujeito, predicado, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Então tem todos esses termos aí da oração. Você vê uma oração e classifica esses termos. Você precisa saber classificar esses termos. O que eu te digo? Coloquei aqui essa ordem, mas eu quero tranquilizar você, porque você só vai saber classificar com precisão todos esses termos dentro de uma oração, dentro de um período simples ou dentro de um período composto, quando todos eles já tiverem sido estudados, tá? Então, você vai conseguir diferenciar, por exemplo, um objeto indireto de um adjunto adverbial depois que tiver estudado tudo. Você vai conseguir diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal depois que tiver estudado tudo, tá? Vai estudando tópico por tópico, vai fazendo as questões, vai entendendo tudo, vai fazendo aí as suas anotações e revisões. Mas fique tranquilo, porque o entendimento pleno vem quando você finaliza esse bloco.
Depois de estudar todos os termos da oração, que é o que eu chamo de sintaxe 1, né, a primeira parte da sintaxe, você vai estudar a segunda parte da sintaxe. Você estudou ali a classificação dos termos dentro de um período simples, agora você vai entender um período composto. E o que é o período composto? Quando eu tenho uma frase com mais de uma oração. Eu coloquei aqui os seguintes tópicos para serem estudados em sintaxe 2. Primeiro, você precisa saber a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Essa diferença é fundamental para que você consiga classificá-las corretamente. Depois você estuda as orações coordenadas, depois as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas estão dentro aqui, né, de orações subordinadas. Estudou as orações coordenadas e orações subordinadas, vai estudar as orações reduzidas. Tem banca que adora orações reduzidas. A FGV é uma delas. Depois, estudou o período composto, né? Tudo isso faz parte de período composto. Agora você vai estudar uma outra parte da sintaxe que tem muito a ver com as classes de palavras e também com os termos da oração. Concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, vírgula, pontuação e paralelismo sintático. Paralelismo sintático não cai em todos os concursos, não, mas algumas bancas gostam muito de paralelismo sintático e você precisa saber o que é e precisa saber reconhecer. Vamos lá, o que é importante aqui? Tudo. Gente, todos os concursos públicos cobram muito esses assuntos, muito, e cobram de diferentes formas, concordância, regência, vírgula, tudo isso cai nas provas de concursos públicos e você precisa saber. Mas quero de novo tranquilizar você. Se você estudou antes as classes de palavras, se você estudou antes os termos da oração, se está tudo consolidado, né? Isso aqui vai ficar muito mais fácil para você. Pode ficar tranquilo. Agora eu sugiro que você dê uma respirada. Passou aí por assuntos pesados, por assuntos complexos, difíceis. Chegou a vez da semântica. Você vai começar a estudar os sentidos dos enunciados. E existem alguns assuntos relacionados à semântica. Uma coisa muito importante para se destacar neste momento é que semântica tem muito a ver com interpretação de textos. Então, quando você está estudando semântica, você também está estudando para as questões de interpretação de texto. Semântica diz respeito aos sentidos dos textos. Então, eu coloquei aqui os seguintes itens para serem estudados nesse momento. Conotação e denotação, que é o sentido figurado e o sentido literal. Figuras de linguagem, sinônimos e antônimos, hiperônimos e hipônimos, homônimos e parônimos. Todos esses itens estão relacionados à semântica. Mas, por exemplo, homônimos e parônimos têm a ver também com ortografia. E hiperônimos e hipônimos têm muita relação com coesão textual, tá? Então, quando você estiver estudando coesão e coerência, você vai estudar também hiperônimos e hipônimos. Sinônimos e homônimos são termos, né, muito relacionados à interpretação de texto. Figuras de linguagem é um assunto que já caiu muito em concursos públicos. Hoje em dia, não são muitas as bancas que exploram esse assunto. Bom, respiramos aí com semântica. Eu falo respiramos, né, mas também não é um assunto tão tranquilo assim. Você precisa conhecer os sentidos das palavras, você precisa ler bastante, entender principalmente as figuras de linguagem. Se a sua banca cobra figuras de linguagem, você precisa conhecer aqueles nomes muitas vezes difíceis das figuras de linguagem. Mas, de novo, estudou direitinho, consegue entender. Bom, para esse último bloco, eu selecionei itens que estão relacionados a outros assuntos já mencionados ao longo desta aula. Mas por que eu deixo esses assuntos por último? Porque eu defendo que eles sejam estudados depois, porque eles exigem uma bagagem que você só vai adquirir
depois, que você vai adquirindo ao longo de toda a sua jornada com a língua portuguesa. Então, agora eu vou mostrar a lista de assuntos importantes. Eu classifico como assuntos importantes, eles caem muito em concursos públicos, você precisa saber e eles devem ser estudados depois, porque exigem um conhecimento que você vai adquirindo aí ao longo dos seus estudos em língua portuguesa. E quais são os assuntos importantes? Vamos começar aqui por crase. Olha só, uma coisa importantíssima. Muita gente quer começar a estudar língua portuguesa e pensa assim: ah, eu não sei nada de crase, então eu vou começar por crase, que daí eu já resolvo esse problema. Dá errado. Dá errado. Por quê? Porque para entender crase, você precisa entender outros assuntos antes. Você precisa ter estudado as classes de palavras, você precisa ter estudado regência verbal, regência nominal. Não pode começar a estudar crase do nada. Por isso, crase é um assunto que vai ser estudado só depois. Por isso eu coloquei aqui nesse lugarzinho da nossa lista. Crase, variação linguística, tipos textuais, gêneros textuais, tipos de discurso, coesão e coerência. Coesão e coerência é um assunto que está aqui, mas muitos outros assuntos que já foram estudados antes, aqui que eu já tinha colocado na lista, estão relacionados à coesão e à coerência, como conjunção, preposição, advérbio, tudo isso está relacionado à coesão e à coerência. Funções da linguagem, flexão nominal, flexão verbal, vozes do verbo. Vozes do verbo é um assunto que não cai em prova não, viu, gente? Despenca. Todos os concursos públicos cobram vozes do verbo e é um assunto que tem relação com muitos outros assuntos. Por isso, ele deve ser estudado aqui, no final, depois que você já estudou muito, assim, todos esses tópicos que eu mencionei, tá? Não pode também começar a estudar por vozes do verbo. Colocação pronominal, funções do que, funções do se, coloquei aqui primeiro, funções do se, funções do que, uso dos porquês, que eu já havia mencionado, que ia deixar para depois, embora seja um assunto de ortografia, deve ser estudado depois que você estudou outros assuntos. E por fim, interpretação de texto. A interpretação de texto, você não é que você assim vai estudar tudo e só depois vai dar atenção à interpretação de texto. Não é isso. Quando você está estudando todos esses assuntos que eu fui mencionando ao longo desta aula, você já está estudando interpretação de texto. Porque tem a ver com semântica, tem a ver com classes de palavras, tem a ver com termos da oração. Tudo está relacionado à interpretação de texto. Então, se você tem conhecimentos gramaticais, você interpreta melhor um texto, isso com certeza. Bom, então a gente olha para essa lista de assuntos importantes e percebe que a maioria desses itens está relacionada a outros assuntos já mencionados ao longo dessa aula. Mas eu sugiro que esses assuntos sejam estudados depois, porque você já foi adquirindo a sua base. Eu tenho certeza de que esse vídeo foi muito útil para você e de que ele pode determinar o rumo dos seus estudos em língua portuguesa, porque é muito importante saber a ordem correta para estudar os assuntos de português e é importante seguir essa ordem. É mais importante do que saber é seguir essa ordem, é estudar da forma correta, é aliar teoria e prática, resolver questões com gabarito comentado. Não adianta sair feito um louco resolvendo milhares de questões e não aprender com as questões que você está resolvendo. É necessário ler o gabarito comentado ou assistir a uma videoaula com a explicação para que você entenda de fato alternativa por alternativa. Sabe onde tem tudo isso? No curso Português Completo, o meu curso do básico ao avançado, que traz essa ordem. Os assuntos são organizados exatamente nessa ordem para que você aprenda do jeito certo, domine língua portuguesa de uma vez por todas, passe no seu concurso público e transforme a sua vida. A minha vida foi transformada pela língua portuguesa e é essa transformação que eu também quero para você. Língua portuguesa pode definir o resultado do seu concurso público. O link para o curso Português Completo está na descrição deste vídeo.
Feliz Ano Novo! Eu espero que este ano seja muito, muito próspero, que você finalmente domine língua portuguesa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!